Você já parou para pensar em como os Néfilim, aqueles seres enormes dos tempos antigos, conseguiram sobreviver ao dilúvio que apagou quase tudo da face da terra? A resposta verdadeira pode te surpreender mais do que imagina. Acredite, a maioria das pessoas não faz ideia do que Moisés realmente disse sobre como esses gigantes sobreviveram. E se a versão que te contaram sobre o dilúvio e os Nefilim estiver faltando uma parte essencial? Alguns dizem que um desses seres encontrou uma forma de entrar na arca de Noé. Outros acreditam que anjos caídos repetiram sua antiga rebelião para trazer os gigantes de volta. Mas hoje vamos investigar o que Moisés de fato revelou. Isso não é só teoria, é algo escondido na Bíblia há séculos, esperando para ser notado. Está pronto para uma verdade que pode abalar tudo o que você pensava saber. O que vem agora não é apenas um palpite, é uma revelação com raízes profundas. Então segure firme enquanto entramos em uma parte pouco conhecida da história bíblica. Se você está curioso e quer continuar, comente 777 para mostrar que está acompanhando. Prepare-se. O que você vai ouvir agora pode virar sua compreensão de cabeça para baixo, como os gigantes realmente sobreviveram ao dilúvio. Moisés, conte-nos a verdade que sempre esteve diante dos nossos olhos. Um mistério está escondido nas escrituras antigas, um que poucos têm coragem de encarar. Ele nos leva de volta aos momentos logo após as águas começarem a baixar. Provavelmente você já ouviu dizer que os Néfilim, aqueles gigantes antigos, foram completamente destruídos. Mas se isso é verdade, como explicamos a presença de gigantes mais tarde? Quem abriu a porta para o retorno deles? Muitos aceitam que os Néfilim voltaram de alguma forma, mesmo depois do dilúvio ter supostamente acabado com todos eles. Vamos dar um passo atrás. Caso você não saiba, os Néfilim, muitas vezes traduzidos como gigantes ou caídos, eram os filhos incomuns de seres celestiais com mulheres humanas, como está em Gênesis capítulo 6. Eles não eram apenas pessoas grandes, eram híbridos de outro mundo, parte divinos, parte humanos. E eles não eram personagens secundários. A corrupção deles foi o principal motivo do dilúvio. Imagine uma maldade tão extrema, tão distorcida, que o Criador decidiu recomeçar tudo. Gênesis 6:4 diz: havia Néfilim na terra naqueles dias, e também depois, quando os seres divinos se uniram às mulheres humanas e tiveram filhos com elas. Eles eram os guerreiros famosos da antiguidade. Mas essa frase, e também depois, tem intrigado estudiosos por gerações. O que Moisés queria dizer? Será que ele estava sugerindo um retorno inesperado? Antes do tempo de Noé, na era de Jared, algo inimaginável aconteceu. O livro de Enoque traz mais detalhes, mas o próprio Gênesis dá a base. Seres celestiais abandonaram seu lugar de origem e desceram à terra. Eles compartilharam com a humanidade conhecimentos proibidos sobre guerras, artes ocultas, desejos, coisas que nunca deveríamos ter aprendido. Os Néfilim vieram ao mundo quando esses seres caídos tiveram filhos com mulheres humanas. Mas eles não eram apenas enormes, traziam destruição por onde passavam. Imagine a Terra naquela época, violência por todos os lados. As pessoas tinham perdido o rumo. Gênesis 6:5 diz que Deus viu como a maldade humana tinha se espalhado e que os pensamentos das pessoas se concentravam apenas no mal o tempo todo. O Criador não estava com raiva como um tirano cruel. Ele estava triste, como um pai de coração partido. Então, com pesar, Deus disse: destruirei a humanidade junto com os animais que criei. Isso está em Gênesis 6:7. Ainda assim, no meio de tanta maldade, um homem se destacou: Noé. Ele era justo e fiel em um mundo corrompido. Enquanto todos seguiam forças sombrias, Noé permaneceu leal a Deus. Gênesis 6:9 o descreve como um homem íntegro no seu tempo, alguém que andava com o Senhor.
Você já se perguntou o que seria preciso para se manter firme assim? Ser fiel quando se é o único a acreditar? Deus escolheu Noé para continuar a linhagem da justiça. Deu a ele instruções específicas para construir uma grande arca com madeira de gofer. Cada medida tinha um propósito, e Noé obedeceu. Ele levou os animais, levou sua família. Então o céu começou a derramar chuva. Águas jorraram da terra e subiram alto. Gênesis 7 conta os detalhes assustadores. Tudo o que vivia em terra morreu. Pássaros, animais de fazenda, bichos selvagens, tudo o que rastejava e cada ser humano. Apenas Noé e os que estavam com ele na arca sobreviveram. A mensagem é clara. Nada fora daquela embarcação construída com fé sobreviveu. Nenhum animal, nenhum sopro de vida, nenhum ser maligno. Ou pelo menos é isso que nos dizem. Aqui está o problema. Se o dilúvio realmente acabou com toda a vida, especialmente os gigantes, por que ouvimos falar deles novamente só algumas gerações depois? Como é possível que, quando Moisés lidera os israelitas rumo à terra prometida, eles encontrem novamente os mesmos tipos de seres que supostamente tinham sido destruídos? Em Números 13 e 33, os espiões relatam o que viram em Canaã. Pessoas enormes, descendentes dos antigos gigantes. Eles disseram: nos sentimos como insetos diante deles, e foi assim que eles também nos viram. Imagine isso. Homens fortes e preparados para a batalha, tomados de medo só de ver esses gigantes. Dá para sentir o terror deles? Se você estivesse lá, olhando para aquelas figuras enormes, teria falado com coragem ou teria desistido também dizendo: não vamos conseguir? Outra versão diz assim: vimos os Nefilim lá, os Anaquins são descendentes deles. Esse nome de novo, Nefilim. Eles não eram apenas humanos altos ou um povo diferente. Faziam parte da mesma linhagem sombria. E agora surge uma grande pergunta: de onde vieram esses gigantes? Se Deus realmente os destruiu, quem ousou trazê-los de volta? Ou será que eles nunca desapareceram de verdade? Antes de vermos o que Moisés revelou a seguir, pense nisto. E se o mal tivesse encontrado uma forma de contornar o julgamento de Deus? E se ele não tivesse ido embora, apenas esperado o momento certo para voltar? Alguns sugerem uma ideia ousada, estranha, talvez até improvável. Dizem que um desses gigantes antigos, de antes do dilúvio, conseguiu ficar próximo da arca. Talvez tenha se disfarçado. Talvez tenha se agarrado por fora da embarcação, escondido sob a água. É o tipo de história contada quando ninguém consegue explicar o que viu. Mas será que existe algo real por trás disso? Vamos voltar e olhar novamente para as Escrituras. O que Gênesis realmente diz, Gênesis 9, 18 a 19, deixa bem claro: os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cam e Jafé. Cam foi o pai de Canaã. E continua: esses três foram os filhos de Noé, e deles toda a terra foi povoada. Leia isso de novo com atenção. O mundo inteiro foi povoado por eles. Isso significa que, segundo o texto, toda pessoa viva depois do dilúvio veio desses três filhos, Sem, Cam e Jafé. Sem passageiros escondidos, nenhum gigante escondido no porão, nenhum ser misterioso flutuando ao lado da arca. Essa passagem não deixa espaço para sobreviventes inesperados. Então, se a família de Noé era a única que restava, como explicamos os gigantes que aparecem depois? Gigantes como os Anaquins em Canaã ou Golias, o guerreiro gigante que enfrentou Israel. Será que a origem dessa linhagem estava escondida na própria árvore genealógica, não visível, mas transmitida? Vamos considerar algo desafiador. E se um dos filhos de Noé ou suas esposas já carregasse a marca genética dos caídos? É possível que a linhagem dos Nefilim não tenha sobrevivido em corpo, mas sim no DNA? Lembre-se, a Bíblia não lista todos os filhos nascidos da união entre anjos caídos e mulheres.
Ela foca na linhagem escolhida, não em cada ramo corrompido. Pense em Adão e Eva. Sabemos os nomes de Caim, Abel e Sete, mas Gênesis 5:4 afirma claramente que Adão teve outros filhos e filhas. A maioria nunca foi nomeada. O mesmo pode ter acontecido com as filhas nascidas das uniões entre seres celestiais e mulheres humanas. Se ao menos uma dessas filhas sobreviveu, ou se os filhos delas se juntaram à família mais ampla de Noé, e então, será que uma das mulheres na arca carregava o sangue dos Nefilim de forma silenciosa, sem parecer diferente, sem ser gigante, apenas como portadora? Será que a mancha da rebelião entrou na arca não em forma física, mas oculta na herança humana? Isso pode explicar por que os gigantes surgem depois do dilúvio, não porque um sobreviveu fisicamente, mas porque seus traços ficaram enterrados, transmitidos por gerações, quietos no início e depois voltando à tona. No livro de Números, os espiões descrevem os descendentes de Anak na terra de Canaã. Eram tão enormes que os israelitas disseram: aos nossos olhos parecíamos gafanhotos, e era assim que eles nos viam também. Números 13:33. Ainda assim, outros propuseram uma ideia diferente, que talvez um segundo grupo de anjos caídos tenha se rebelado depois do dilúvio, movido pelo desejo por mulheres humanas, levando ao nascimento de mais Nefilim. Mas até essa sugestão começa a enfraquecer quando analisamos outra fonte antiga. O livro de Enoque, um escrito judaico respeitado e citado em Judas 1:14, traz uma história impactante. Após o primeiro grupo de anjos, conhecidos como os vigilantes, abandonarem seu lugar e tomarem mulheres como esposas, revelando conhecimentos ocultos à humanidade, Deus pronunciou um julgamento severo e definitivo. Esses anjos foram acorrentados nas trevas, presos até o último dia. Mais impressionante ainda é como os seres celestiais reagiram a esse julgamento. Em Enoque, capítulo 68, o anjo Miguel tremeu de medo. Ele se virou para Rafael e perguntou: quem pode suportar o julgamento feroz que acabou de acontecer, diante do qual eles se dissolveram por completo? E acrescentou: não ficarei com eles diante do olhar de Deus, pois o Senhor dos Espíritos está furioso com eles. Ele continuou: tudo o que tentaram esconder será usado contra eles para sempre. Reflita sobre isso. Miguel, um dos guerreiros mais poderosos do céu, ficou profundamente abalado com o que viu. Se ele ficou aterrorizado, você acha mesmo que outro anjo arriscaria repetir aquele pecado? E você, se estivesse diante do Criador e visse seus semelhantes sendo presos para sempre? Miguel não apenas se recusou a ajudá-los, ele disse que nenhum anjo ou humano suportaria aquele julgamento. O preço de fingir ser divino era um castigo sem fim. Então, é realmente crível que outro grupo de anjos arriscaria tudo de novo, sabendo o resultado? É pouco provável. O livro de Enoque mostra que a rebelião dos vigilantes foi um evento único e que, ao testemunhar seu destino, nenhum outro anjo ousou seguir pelo mesmo caminho. Se for assim, então a porta para novos Nefilim nascidos de seres celestiais foi fechada para sempre. Mas o mistério continua. De onde vieram esses gigantes depois do dilúvio? Todos os sinais parecem apontar para Cam, ou, possivelmente, Jafé. Gênesis deixa isso claro repetidamente. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cam e Jafé, e deles toda a terra foi povoada. Nenhum estranho, nenhum clandestino sobrenatural. Apenas os 3 filhos de Noé repovoando o mundo. Será que os descendentes de Cam foram o canal pelo qual a linhagem antiga retornou? Será que os filhos de Canaã carregavam mais do que rebelião em sua linhagem? Talvez algo mais profundo tenha sobrevivido, algo alterado, algo enterrado. E agora de um pensamento arrepiante. Se você estivesse dentro da arca, teria sido capaz de detectar o que estava escondido no DNA de alguém?
Teria visto a ameaça enterrada nas gerações futuras? Porque às vezes sobreviver não vem de se agarrar ao lado de um barco. Isso vem do que é carregado em silêncio por dentro, herdado, à espera. Depois que as águas baixaram e a arca pousou em terra seca, uma nova era começou. Noé e sua família pisaram no solo como as únicas pessoas restantes após um dilúvio enviado por Deus para purificar o mundo. Mas mesmo com esse novo começo, traços do passado não desapareceram completamente. Segundo Gênesis, algum tempo depois de se estabelecer, Noé plantou uma vinha, fez vinho e bebeu até ficar embriagado. Enquanto estava nesse estado vulnerável, algo preocupante aconteceu, algo envolvendo seu filho Cam. Vamos analisar esse episódio com mais profundidade em outro momento, mas por agora, o que importa é o que veio depois. Por causa das ações de Cam, Noé não lançou uma maldição sobre ele, mas sim sobre seu filho, Canaã. Gênesis 9:25 registra as palavras de Noé. Maldito seja Canaã, ele será o servo mais baixo de seus irmãos. Isso não foi uma simples repreensão, foi uma sentença profética que moldaria gerações futuras. Mas agora precisamos confrontar um erro antigo. Já te disseram que toda a linhagem de Cam foi amaldiçoada? Quais pessoas de origem africana carregam essa marca? Infelizmente, essa crença falsa foi transmitida por muitos. Mas vamos esclarecer. Essa ideia não está nas Escrituras. A Bíblia nunca diz que Cam foi amaldiçoado. Somente Canaã recebeu esse julgamento. Não existe maldição de Cam no texto sagrado. O que alguns distorceram para justificar racismo e escravidão não tem base na palavra de Deus. Essa ideia é uma mentira criada por homens que usaram a religião para encobrir o preconceito. Quantas vidas e culturas foram feridas por um ensino falso apresentado como verdade? Se isso está abrindo seus olhos, reflita com seriedade. E se esse novo entendimento está te libertando de mentiras herdadas, comente 777 para demonstrar seu apoio à verdade e à clareza. Agora vamos voltar à história. Vamos olhar mais de perto os descendentes de Cam. Em Gênesis 10, lemos que Cam teve 4 filhos, Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Cuxi está ligado à região da Etiópia, Misraim é associado ao Antigo Egito, Puti é relacionado às áreas próximas da Líbia. E Canaã, o que foi citado na maldição de Noé, se estabeleceu na região que mais tarde se tornaria a herança de Israel, a terra prometida. Mas lembre-se, a maldição foi apenas sobre Canaã, não sobre seus irmãos. Ainda assim, foi a descendência de Canaã que deu origem a alguns dos grupos mais conhecidos da Bíblia. Gênesis 10, 15 a 18 lista. Os filhos de Canaã, incluindo Sidom e Ete, além dos fundadores de nações como os Jebuseus, Amorreus, Eveus, Ferezeus e Girgazeus. Esses não eram pequenos grupos. Tornaram-se civilizações completas, baseadas em adoração falsa e corrupção moral. Reflita sobre isso. Os descendentes de Canaã, o filho amaldiçoado, fundaram nações que ocuparam a terra que levou seu nome, Canaã. De cidades costeiras como Sidom a lugares como Sodoma e Gomorra, conhecidas por desafiar abertamente a Deus. Os gigantes voltaram a surgir nessas regiões, não antes do dilúvio, mas depois. Então, como eles voltaram? E por que justamente ali? Foi só rebelião? Ou algo mais profundo, algo antigo, sobreviveu dentro da linhagem de Canaã? Pense nisto. Nimrod, descrito como o primeiro grande guerreiro e homem poderoso da terra, veio da família de Cam, por meio de Cush. Nimrod foi o construtor de Babel e Nínive, 2 cidades que desafiaram diretamente o céu. Dessa mesma linhagem vieram os filisteus, o povo de Golias, gigantes que novamente se opuseram ao povo de Deus. Mesmo com todos esses sinais, os descendentes de Cam não pararam.
Criaram impérios, ergueram monumentos, cresceram em influência, mas seu sucesso carregava mais do que ambição. Talvez carregasse um traço daquela corrupção antiga dos dias de Jared, quando os seres divinos corromperam a natureza humana. Em Deuteronômio 7, 1-2, Deus dá aos israelitas uma ordem clara enquanto se preparam para entrar em Canaã. Ele não manda fazer acordos de paz, não diz para viver em harmonia com aquelas nações. Ele ordena que sejam removidas completamente. Por quê? Porque esses povos não estavam apenas adorando falsos deuses, estavam profundamente corrompidos. A Escritura diz: quando o Senhor, seu Deus, os fizer entrar na terra que irão possuir, devem derrotar e eliminar completamente essas nações. Não façam acordos com elas. Não tenham misericórdia. Deuteronômio 7, 1-2. Isso não era sobre poder. Era uma instrução divina para proteger a pureza. O povo de Israel estava entrando numa terra mergulhada na rebelião que vinha se acumulando por gerações. Uma terra onde o pecado havia amadurecido por completo. Eram culturas conhecidas por idolatria, sacrifício de crianças, corrupção sexual e possivelmente a reemergência da influência dos Nefilim. Tudo isso estava presente em Canaã. Deus não estava sendo severo, estava protegendo seu povo do que havia despertado ali. É por isso que povos como os hititas, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus precisavam ser removidos. Não era por causa da raça ou origem, era por sua condição espiritual. O problema nunca foi a cor da pele, foi a rebelião herdada. Era uma herança amaldiçoada, não um território físico. Era uma questão de manter viva a aliança. E agora o foco se volta para você. Se você estivesse onde Israel esteve, à beira da terra, ouvindo Deus dizer: elimine o que não pode ser salvo, você obedeceria? Ou hesitaria, sem saber o que está escondido por trás da aparência? Porque o mal nem sempre parece monstruoso. Às vezes, vem disfarçado de cultura, comunidade, tradição, até orgulho nacional. Mas quando Deus diz que algo precisa ir embora, Ele não está sendo cruel, está agindo com justiça. Quando recuamos e ligamos os pontos, de Gênesis a Enoque, do julgamento dos vigilantes ao estranho retorno dos gigantes, uma verdade se torna impossível de ignorar. O erro dos anjos caídos não terminou com o dilúvio. De alguma forma, seu impacto permaneceu. Não na forma de uma criatura visível agarrada à arca, mas como um eco oculto, passado silenciosamente pelas gerações. E houve uma linhagem em particular, onde essa corrupção escondida se estabeleceu, os descendentes de Canaã. Sim, o mesmo Canaã que foi amaldiçoado por Noé. Isso não tem a ver com raça, superioridade ou inferioridade. Não tem nada a ver com aparência. Vai muito mais fundo. Algo invisível, um tipo de contaminação que vivia por baixo da cultura, entrelaçada no próprio fio da herança. Vamos aplicar um pouco do conhecimento moderno para entender melhor esse antigo mistério. Você conhece como os genes funcionam, certo? Características como olhos escuros geralmente aparecem quando apenas um dos pais transmite o gene, mas traços recessivos, como olhos claros, podem ficar ocultos por gerações, só aparecendo quando os dois pais os passam adiante. Agora imagine o traço dos Nefilim, algo ligado a tamanho ou força anormal, funcionando da mesma forma. Adormecido, invisível, esperando. E se esse traço oculto encontrou abrigo na linhagem de Canaã? E se ficou enterrado até que as condições certas o despertassem, até o nascimento de alguém como Golias? E pense por um instante, se você vivesse naquela época, saberia quem carregava esse segredo? Conseguiria reconhecer os que traziam consigo o legado adormecido dos caídos? Agora pense nisso. Nos tempos antigos, era comum casar-se dentro da própria família estendida. Não era visto como errado como hoje. Era a forma de crescer as populações.
Mas geneticamente, isso trazia riscos. Quando pessoas com ancestralidade próxima tinham filhos, traços ocultos tinham muito mais chance de se manifestar. Então, se o traço ligado aos Néfilim fosse recessivo, o que poderia acontecer quando os descendentes de Canaã se casavam entre si? O resultado poderia ser gigantes. Não por causa de uma nova rebelião angelical, mas porque algo antigo veio à tona. A própria Bíblia confirma que os casamentos entre parentes próximos faziam parte da história antiga. Veja o caso de Abraão e Sara, por exemplo. Em Gênesis 20, 10, 12, Abraão diz a Abimeleque: "Ela é de fato minha irmã, filha de meu pai, mas não de minha mãe, e se tornou minha esposa." Isso não era simbólico, era literal. Sara era meia-irmã de Abraão. E eles não foram os únicos. Antes que Deus desse a lei, esse tipo de união fazia parte do desenvolvimento inicial da humanidade. Escritos antigos como Jubileus, Enoque e Jasher, mesmo que não façam parte de todas as tradições bíblicas, relatam muitos desses relacionamentos. Dos filhos de Adão, as famílias de Jared e Noé, casar-se com parentes próximos era comum. Por quê? Porque havia poucas pessoas na Terra. Mas, espiritualmente e biologicamente, o impacto foi enorme. Agora imagine isso acontecendo dentro da linhagem de Canaã. Uma linhagem já marcada por Noé, possivelmente já carregando aquele traço escuro e antigo. Será que, ao se casarem dentro do próprio grupo, o traço enterrado do gigantismo despertou novamente? Não apenas em Golias, mas em outros antes dele e também depois. Essa é a razão pela qual os mandamentos de Deus, mesmo que hoje pareçam severos, foram dados com tanta firmeza. Em Deuteronômio 7, Deus instrui os israelitas a remover completamente as 7 nações que viviam na terra de Canaã. Não apenas por adorarem deuses falsos, mas porque havia algo muito mais profundo ali, algo antigo, algo espiritualmente e talvez geneticamente corrompido. Mas lembre-se, Deus é justo. Ele não permite que ciclos de corrupção continuem para sempre. Com o tempo, ele estabeleceu novas leis, deixando claro que o que antes era tolerado nos primeiros dias não seria mais aceito dentro da aliança. Em Levítico 18, 9, Deus declara com clareza: "Não se deite com sua irmã, seja filha de seu pai ou de sua mãe, nascida em casa ou fora dela. Não a desonre." Isso não era apenas sobre decência humana, era um mandamento para proteger a integridade espiritual do povo de Deus, para interromper os ecos ocultos de uma antiga rebelião que quase destruiu toda a humanidade. Agora vamos trazer isso para mais perto de você. Imagine viver naqueles tempos, sem saber que algo perigoso estava enterrado na sua própria árvore genealógica. Você teria percebido os sinais daquela escuridão antiga voltando? Teria obedecido à voz de Deus quando ele dissesse para cortar laços, destruir padrões e abandonar o que parecia normal? Mesmo sem entender totalmente o motivo? Porque às vezes a ameaça que Deus nos alerta não aparece por fora. Ela se esconde nas raízes espirituais, passada de geração em geração. E se não for confrontada, cresce. Fica maior, mais barulhenta, mais resistente a Deus, como Golias. Você provavelmente conhece a história de Davi e Golias, mas já parou para se perguntar: de onde veio Golias? Não apenas do campo de batalha, não apenas da cidade de Gate, mas de sua linhagem, seu sangue, sua origem. A Bíblia revela algo que muita gente ignora. Golias era descendente de Cam. Vamos direto à Escritura. Em 1 Samuel 17:4 lemos: um guerreiro saiu do acampamento filisteu. Seu nome era Golias, de Gate. Ele media mais de 2,90 m. Isso não é simbólico, é a altura real, cerca de 2,95 m. Um verdadeiro gigante. E Golias não estava sozinho. A Bíblia continua com mais detalhes.
Em outra batalha em Gate, havia um homem de tamanho extraordinário, com 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos no total. Ele também era descendente dos gigantes. Isso está em 2 Samuel 21:20. Eles não eram apenas homens muito altos. Esses gigantes não eram aleatórios. Eles eram descendentes de algo muito mais antigo. A passagem termina dizendo: esses 4 eram descendentes do gigante de Gate e foram derrotados por Davi e seus homens. Golias não foi um evento isolado. Ele fazia parte de uma família de sangue gigante, uma família com uma origem muito específica. E onde começou essa origem? Em Gênesis 10, aprendemos que Cam, filho de Noé, teve vários filhos: Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. De Misraim vieram os egípcios, e de seus descendentes vieram os Casluíns, que mais tarde deram origem aos filisteus. Sim, você ouviu certo. Os filisteus, a nação pela qual Golias lutava, vieram diretamente da família de Cam. Isso está em Gênesis 10, 13 a 14. Agora tudo começa a se encaixar. O tamanho de Golias não foi um acidente. Sua força, sua estatura imensa e até seus parentes com dedos extras, todos se ligam a uma linhagem corrompida. Uma linhagem que provavelmente passou por Canaã, o filho amaldiçoado por Noé. Embora Noé fosse justo e andasse com Deus, a Bíblia nos dá motivos para pensar que as esposas de seus filhos talvez não fossem tão puras. E se ao menos uma dessas mulheres carregasse um traço recessivo ligado aos Nefilim, esse gene poderia ter viajado silenciosamente através das gerações, esperando o momento certo para surgir de novo em forma de gigantes. Traços recessivos, como sabemos hoje, podem permanecer ocultos por muito tempo, nem sempre são visíveis, mas continuam presentes no sangue, aguardando o momento de despertar. E se Golias foi apenas o resultado mais visível de uma maldição antiga e adormecida? Moisés, que escreveu o livro de Gênesis, fez questão de repetir uma frase específica. Ele nunca chama Cam apenas de Cam. Ele o chama de Cam, pai de Canaã, repetidamente. Por que tanta ênfase? Talvez porque Moisés, escrevendo sob inspiração divina, quisesse destacar uma linha de descendência crucial, uma linhagem ligada não só à rebelião, mas também ao retorno dos gigantes. Gênesis 9:22 nos diz: Cam, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e contou a seus 2 irmãos que estavam fora. E no versículo 18 repete: os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cam e Jafé. Cam foi o pai de Canaã. Essa repetição não é por acaso, é intencional, marca uma divisão espiritual. E onde os descendentes de Canaã se estabeleceram? Numa terra que, com o tempo, ficou conhecida por abrigar gigantes. Os Anaquins, os Emins e os Refaíns, todos grupos descritos como anormalmente grandes, ameaças para Israel e obstáculos à terra prometida. Números 13:33 descreve claramente: vimos ali os gigantes, os filhos de Anak, descendentes dos antigos gigantes. Parecíamos gafanhotos aos nossos próprios olhos, e era assim que eles também nos viam. Consegue perceber o fio que conecta tudo isso? Consegue sentir essa influência antiga ressurgindo? Mesmo em Deuteronômio 2:10 a 11, o povo de Moabe se lembrava dessas figuras. Está escrito: os Emins habitavam ali anteriormente, um povo grande e numeroso, tão alto quanto os Anaquins. Como eles, eram considerados gigantes. Isso não era mito. Eram memórias, e essas memórias eram aterrorizantes. É por isso que a instrução de Deus a Israel, mesmo que hoje soe intensa, era mais uma operação espiritual precisa do que uma ordem cruel. Em Deuteronômio 7:3, ele dá este aviso: não se casem com eles, não deem suas filhas aos filhos deles, nem tomem as filhas deles para seus filhos.
Não porque Deus fosse injusto, mas porque ele estava protegendo seu povo de algo que ia muito além da cultura. Uma influência espiritual e genética perigosa que quase destruiu a humanidade. Agora se pergunte, o que você teria feito se fosse um israelita, em pé na beira da terra, olhando para os descendentes dos gigantes, nascidos de uma linhagem manchada por uma rebelião antiga? Você teria obedecido sem questionar, ou teria hesitado sem ver o quadro completo? Porque às vezes o maior ato de misericórdia é a obediência, não o compromisso. Para Deus, isso não era apenas sobre nações inimigas, era sobre legados herdados, propósito divino e impedir que o mundo caísse novamente nas trevas. Mas o que tudo isso significa para nós hoje mostra que o mal nem sempre tem um rosto óbvio. Alguns gigantes não carregam armas, vivem em silêncio, em velhos padrões, em traços escondidos, em escolhas herdadas. Os gigantes que você enfrenta hoje talvez não se chamem Golias. Podem ser medo, vício, feridas familiares, hábitos silenciosos que prendem o seu propósito. E os mais perigosos, geralmente, são aqueles que ninguém vê, até que seja tarde demais. Mas aqui está a boa notícia. Assim como o inimigo tenta transmitir a dor, Deus está levantando pessoas que vão transmitir força. Assim como o pecado corre nas famílias, a coragem, a fé e a obediência também podem correr. E basta uma pessoa para mudar a direção de uma linhagem. Essa pessoa pode ser você. Você não está aqui por acaso. Você nasceu para este tempo, escolhido para se levantar, para proteger o que importa. Assim como Davi enfrentou uma ameaça gigante, Deus está chamando pessoas como você para encarar os gigantes escondidos de hoje, com ousadia, com clareza e com fé inabalável. Isso não é apenas uma história do passado, é um chamado para despertar, para olhar com sinceridade para a sua própria história familiar, para quebrar o que precisa ser quebrado, para proteger o que precisa ser preservado, para parar de deixar que gigantes silenciosos cresçam nas sombras, porque se você ignorá-los, eles vão crescer, mas se você se levantar, eles vão cair. Pergunte a si mesmo agora, o que eu tenho permitido permanecer, mesmo sabendo que Deus me pediu para remover? Quais gigantes espirituais eu mantive vivos, chamando de inofensivos? Se esta mensagem abriu seus olhos, mexeu com seu coração ou te deu força, não guarde só para você. Clique em curtir para se posicionar na verdade. Digite 777 nos comentários para declarar que os gigantes na sua vida terminam com você. Inscreva-se no canal para não perder nenhum momento de revelação. E a todos que apoiam esta missão através do Super Thanks, vemos o coração de vocês e somos verdadeiramente gratos. Que Deus retribua sua generosidade de formas que você nem imagina. E mesmo que você não contribua, saiba disso. O seu tempo aqui tem propósito. Que Deus abra seus olhos, fortaleça seu espírito e te dê coragem para vencer todo o inimigo invisível no seu caminho. Até a próxima. Permaneça firme, permaneça vigilante e lembre-se, você foi escolhido para isso.